riquezas que não é preciso ter. O meu tesouro sei que está no céu. Amigos eu perdi, triste então meu coração ficou, mas encontrei um amigo e Salvador. Ele nunca me abandonou. Jesus nunca vai te abandonar. Sua graça me salvou. Agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho. E não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Oh, 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 Cristo, Tu és o meu viver. Oh, em Ti eu encontro paz. Oh, oh, Cristo, oh, eu não vou esquecer que tens amor por mim. Oh, agora tenho segurança. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. Ele me guardou. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus em mim. Ou eu não vou viver sem Jesus, eu sei. Você também não vai viver sem Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Você também, telespectador que está aí conectado conosco, diga também, não fique, por favor, sem fazer sua declaração de fé. Para a mesma pessoa, diga: Deus vai abençoar você. Se a igreja crê nisso, por favor, erga sua mão e diga amém. Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Vamos continuar então na nossa viagem biográfica acerca de José. Desde sábado estamos reunidos falando cada dia um trecho da sua história, e nessa noite não será diferente. O texto dessa noite é o que está em Gênesis capítulo 39, versículo 20 até o 23. Parabéns, porque ontem você bombou na mídia. O número de postagens lá com a hashtag #SouZé foi extraordinária. Nossa, fantástico, você fez história, muito legal. Hoje, a nossa reunião número 3, e você também vai ter a oportunidade de levar para sua casa uma hashtag aí para você postar, ok? Daqui a pouco a gente fala. Gênesis capítulo 39, versos 20 até o verso 23. Se tem alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, chega pertinho dele,
Chega pertinho dela para que junto contigo possa também acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E se você já encontrou, dá um sinal de joia aí para a gente em nome de Jesus. Faz assim um joinha, beleza. Então leio a palavra do Senhor, capítulo 39 de Gênesis, verso 20 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e o Senhor lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de José. Louvado seja o nome do Senhor por tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos a chance, neste momento, de recebermos a sua palavra em nosso coração. Para tanto, vamos orar, feche os seus olhos, segure a mão da pessoa que está aí ao seu lado e conversaremos com Deus através da oração em nome de Jesus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos congregarmos como teu povo e termos em nossas mãos a tua poderosa palavra que nunca volta vazia. Nosso coração se abre mais uma vez para receber, ó Deus, a tua palavra. Fala-nos do jeito que só o Senhor sabe fazer. Alcança-nos do jeito que só o Senhor pode fazer. Tu sabes quais são os anseios do nosso coração. Sabes, ó Deus, quais são as nossas grandes, médias e pequenas preocupações. Há alguns elementos que andam retirando o sono de alguns, que andam perturbando a paz de muita gente. E neste momento nos reunimos para que tu, ó Deus, se manifeste no meio desses problemas, mostrando-nos que tua mão não só está nos sustentando, como também está nos guiando em todos os instantes da vida. O Senhor guiou o José quando ele estava em casa. O Senhor guiou o José em meio ao deserto em direção ao Egito. O Senhor guiou José na casa do Potifar. E agora a tua palavra mostra que tu também estavas com ele lá na prisão. O Senhor estava fazendo resplandecer tua luz por intermédio de José, embora o local fosse muito inóspito, o Senhor ainda assim manifestou a tua glória e a tua graça. Pai querido, não importa onde estamos colocando a planta dos nossos pés, quer seja na prisão, quer seja no palácio, quer seja em terra estrangeira, aonde estivermos, da mesma forma como o Senhor manifestou a tua glória na vida de José, manifeste-se, ó Deus, na nossa vida também neste momento. Alcança-nos, atende a nossa oração, nosso clamor, nossa súplica. Nós te oramos e o fazemos em nome do Senhor Jesus, e a tua igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, queridos, José agora está na prisão, uma calúnia, foi acusado de algo que não fez, injustiça. Isso normalmente gera revolta, isso normalmente gera uma situação de estresse, dá vontade de quebrar tudo, de gritar. Como é que estou preso por uma coisa que não fiz? E aí surge uma pergunta: ei, querido, por que Potifar não matou José? O homem era o chefe dos executores. O homem, todo indivíduo que cometia um delito, ele tinha autoridade plena de conduzir tal elemento à morte.
E sendo José acusado de algo tão grave, por que Potifar não o eliminou? Por que Potifar não arrancou a vida do José, que estava sendo acusado de estupro, tentativa de estupro? Dentro dessa circunstância, Ellen White nos esclarece de modo muito maravilhoso. Sabe de uma coisa? O Potifar desconfiava que o que a mulher dele estava dizendo não era verdade, porque Deus se manifestava de um modo extraordinário na vida do José, e José nunca deu nenhum motivo para que o seu caráter fosse colocado em questionamento. Potifar confiava em José, e por não acreditar plenamente nas palavras da sua esposa, e consequentemente tendo de alguma forma que defender sua reputação, ele não executa o José como normalmente se faria com um homem de tamanho delito, em tamanho delito. Ele coloca José na prisão. Percebeu como é que está a vida do José? Está só caindo, está só em declínio. Estava em casa, foi para o deserto, vendido como objeto, virou escravo, e agora está pior que um escravo. Agora ele está como prisioneiro, porque na época os prisioneiros eram muito mais maltratados do que os escravos em si mesmo. José está só defiando, José está só caindo, e a Bíblia continua afirmando que Deus era com José. Estava só em declínio, estava só em queda contínua, e a Bíblia continua afirmando: Deus era com José. Ei, eu não sei se você está experimentando um declínio contínuo. Daqui a pouco a tua família não estava legal, você caiu um pouco, tua vida financeira começou a declinar um pouco mais, os teus amigos se distanciaram e você desceu um pouco mais, e os teus problemas estão surgindo, e você começa a questionar a presença de Deus na sua vida. E será que dentro de todo este contexto não estamos vislumbrando na pele situações parecidas com a de José? Só está caindo, só está em declínio. Pastor, não é possível o que está acontecendo comigo. Nada dá certo, nada funciona, nenhum sonho se concretiza, nenhum alvo se realiza. Na prisão, hoje em dia, todo indivíduo tem uma numeração. Essa numeração se chama Infopem. É um sistema de informações e estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. É claro que naquela época José não recebeu o número de Infopem, quem sabe ele deve ter recebido o Infopengito, dentro da característica dele lá, mas sabe que existe um relato interessante da arqueologia? Descobriram um papiro que está lá no Museu de Brooklyn, e este papiro traz um registro, o relato de que as prisões no Egito, nesta época, em torno de 1700, 1800 anos antes de Cristo, elas mantinham um registro detalhado do nome do preso, do sexo do preso e do crime do preso. E se isso foi verdade na realidade de José, lá estava José registrado, seu nome, José, sexo masculino, crime, estuprador. E José estava aprisionado, seu nome registrado. Que tragédia! Onde estavam os sonhos de José? Onde estavam as promessas de Deus? José estava registrado como um criminoso. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre os registros da terra correspondem aos registros do céu. Na terra, as pessoas podem pensar algo a teu respeito, mas Deus pode pensar algo completamente diferente. Nem sempre o que os homens escrevem aqui na terra corresponde necessariamente ao que Deus está registrando no livro do céu. Porque os homens escrevem muito em função da aparência,
mas Deus escreve em função do coração, porque Deus não vê como os homens eles enxergam o exterior, mas Deus vê o coração. Então não importa o que andam registrando ao teu respeito, felizes somos nós, porque a realidade nossa no registro do céu pode ser completamente diferente, muito maior e muito melhor pela graça de Deus em nome de Jesus. Aqui embaixo, José era um estuprador. Lá em cima, ele era um servo de Deus, fiel a toda prova. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, que tipo de registro existe lá no céu acerca de tua vida neste momento? O que consta lá a teu respeito? Quanto à tua vida familiar, o que está registrado no céu? De repente aqui na terra está tudo registrado direitinho, você é casado com fulano de tal, possui os filhos constituídos desta forma, tua família é nessas características, mas o que está registrado acerca da tua família lá no céu? Que tipo de cônjuge você é? Que tipo de filho você se apresenta a ser? Ei, o que está registrado lá no céu quanto à tua fidelidade no que diz respeito à administração financeira da tua vida? Que tipos de registros constam lá? Garotão, você que está namorando aí, como andam os registros do céu acerca do teu namoro? Ei, você que anda navegando nas páginas da internet, como é que anda o registro do céu acerca da tua navegação na internet? Nem sempre o que se vê aqui na terra se constitui necessariamente o que está registrado no céu. José estava na cadeia, na prisão. Quem sabe seria o momento de planejar uma fuga? Quem sabe seria o momento de arquitetar uma rebelião, uma confusão? Afinal de contas, ele era inocente. Vamos tacar fogo nos colchões, vamos cometer aqui uma rebelião, causar uma tragédia, um pânico total, porque eu não estou aqui coerentemente. Estou revoltado. Não, esse não era o José. O seu método de sair da prisão era diferente. Não era por uma fuga arquitetada ou planejada, como no seriado, por exemplo, de Prison Break. Não, esse não era o José. O Prison Break, para José, era diferente. A sua fuga se daria confiando na poderosa intervenção da mão de Deus. O plano de Deus sendo executado e o sonho que Deus lhe havia concedido sendo realizado. Então já mete aí a primeira hashtag do dia, hashtag Prison Break José. A fuga do José era diferente, era uma fuga confiando no poder de Deus. Queridos, a história se repete. Estamos vivendo determinadas confusões na nossa vida, mas o jeito de fugir de todas elas é a mesma. Sempre confiando na providência de Deus e que mais cedo ou mais tarde o plano de Deus se executará na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos na prisão. Em uma dessas oportunidades, por exemplo, eu percebi uma infelicidade muito grande. Nós entramos na prisão e, por não ter muito costume de trabalhar lá, a gente começou a se esboçar assim, uma certa insegurança. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? É o medo da rebelião. Já pensou, se me trancam aqui, se me prendem? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E você sente aquela insegurança, aquela coisa toda. Mas nós fomos lá pela primeira vez numa penitenciária, e era uma penitenciária feminina. E cometemos uma das maiores gafes que um pastor pode cometer no planeta Terra. Era um programa especial do Dia das Mães. Levamos o coral jovem da cidade, fomos lá no presídio, a mulherada se assentou no pátio. Eu virei para um amigo meu e falei assim: brother, você vai dar aquelas boas-vindas, vai dar aquela mensagem de abertura do programa. Aí ele estava meio nervoso, porque nunca havia estado num presídio anteriormente também, e ele com medo de uma rebelião, de uma coisa qualquer, e ele pegou o microfone que nós havíamos instalado lá, e ele ficou pensando no que ele iria dizer, e falou a maior bobagem do planeta. Ele virou para todas as detentas e disse assim: nós estamos muito felizes porque vocês estão aqui. Que tragédia. Eu olhei para ele, o coral olhou para ele, todos começamos a rir. Como é que contorna a situação? É o estresse do presídio, sensação de instabilidade, de insegurança. E um dia recebi um telefonema da diretora de assuntos de ressocialização do presídio de segurança máxima, Nelson Hungria.
na cidade de Contagem, imediações ali de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estava no escritório, o telefone tocou, alô, alô, é o pastor Eduardo, sou eu mesmo, pastor Eduardo. Aí eu, pois não, quem que está falando? Aqui é a diretora Sônia, para assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria. O senhor é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sou. O senhor é pastor de jovens? Sou. Pois é, eu tenho 2.000 jovens aqui. Vocês adventistas não pregam para jovens na prisão, não? Pregamos. Por que vocês nunca vieram aqui então? Né? Porque aqui eu tenho o pessoal da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana, pessoal do Católico Carismático estão vindo aqui também, galera da Universal, Quadrangular, todo mundo faz culto aqui. Nunca teve um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os senhores acham que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não devia pregar na prisão? Devia sim. E quando é que o senhor vai vir aqui? Quando é que você quer que eu vá? Eu quero que você venha todo dia. Aí eu expliquei a natureza do meu trabalho, falei, querida, não dá para ir todo dia. Eu trabalhava na Associação Mineira Central, uma geografia gigantesca, e expliquei a natureza do trabalho, era departamental de jovens lá. Enfim, para resumo de conversas, combinamos sempre às quintas. Toda quinta tarde passei aí ao Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, lá em Contagem. E o primeiro dia foi novamente assim, aquele dia tenso, sabe? Cheguei lá, o processo de revista, passa todo um scanner no raio-x, entra a tecnologia interessante, e você vai lá e começa, e o indivíduo começou a te conduzir para um dos pavilhões, 2.200 presos, mas eu ia começar em um dos pavilhões, a saber, o pavilhão 7. Passei por um montão de grades, um montão de porta foi se abrindo diante de mim, passei por um montão de grades, fui passando, até que cheguei no pavilhão 7. Momento de pregar, para gente que nunca vi na minha vida. E naquele pavilhão tinham aproximadamente 250, 300 presos. E eu falei para o agente carcerário, onde é que eu prego? Ele falou, é aqui, aqui é um aqui. O aqui que ele estava dizendo era a quadra de futebol. E era o momento do banho de sol do pessoal, e eles estavam jogando futebol. Eu falei, mas eu vou pregar enquanto eles jogam futebol? Pastor, o senhor prega, quem quiser escutar, te escuta, mas normalmente eles não param de jogar futebol, não. A não ser que o senhor queira interromper o futebol. Aí eu falei assim, brother, quase já dá morte interrompendo o futebol de crente, quanto mais desse pessoal aqui. Não, eu prego assim mesmo. Só tem uma outra alternativa, conversa aí com o diretor do futebol. Quem que é o diretor do futebol? Aí foi chamar lá o diretor do futebol, aí veio o ex-goleiro do Flamengo, o Bruno. Aí ele grandão, olhei para ele, irmão, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a diretora ligou para mim, contei toda a história, eu vim aqui só para fazer um culto, acha que rola da gente fazer um culto aqui? Aí ele deu a ordem, o futebol parou, ele recolheu a bola, colocou todo mundo em ordem, e começamos uma série de cultos naquele lugar, e ficamos ali por aproximadamente 13 semanas, porque depois eu recebi o convite, fui transferido, recebi um chamado, fui para o Rio de Janeiro, mas durante umas 13 semanas ficamos ali. E sabe, tive uma experiência, dentre tantas outras, bem interessante, mas uma apenas vou te contar. Estava dando estudos bíblicos ali, aquela roda de indivíduos encarcerados ali, todo mundo assistindo ali, tudo direitinho, e eu ali na prática, uma coisa nova para mim, e daqui a pouco eles descobriram que eu era adventista. Sou pastor da Igreja Adventista? Sou pastor da Igreja Adventista. Aí um dos detentos levantou a mão, eu sou adventista também. Eu olhei para ele, está fazendo o que aqui? Não, eu estou desviado. Então fala que você está desviado, senão você queima meu filme, né, irmão? Ué, que testemunho é esse esquisito? E aí conheci uma pessoa extraordinária, afastada da fé, enfraquecida na fé, e bati um longo papo com ele. Todas as vezes que eu ia lá, a gente conversava um pouco, e ele chorava, amargurado, frustrado pela bobagem. Um dia eu perguntei, você está aqui por quê, Giovanni? Aí ele falou, pastor, eu estou aqui porque um dia eu parei de frequentar um pouco a igreja, eu parei de estudar a Bíblia, eu parei de orar, misturei com quem não prestava, e as más companhias começaram a me oferecer algumas coisas, e eu comecei a usar drogas e a vender drogas, e consequentemente estou aqui, mas nesse momento a sua presença aqui é uma resposta de Deus às minhas orações. E pastor, eu quero voltar para a igreja, pastor, eu quero recomeçar a minha vida. Durante muito tempo eu fiquei perguntando o que eu estava fazendo ali naquele presídio. E Deus me deu uma resposta. Eu fui ali, dentre outras coisas, para conversar com o Giovanni, para ouvir o Giovanni,
para dar conselhos para o Giovanni, para orar com o Giovanni. Hoje o Giovanni está fora da prisão, está no estado do Espírito Santo, foi rebatizado, é um líder no clube dos desbravadores, envolvidos com a igreja, e manda recado quase todo dia para mim na minha página do Facebook. Giovanni está experimentando uma nova vida. Ele saiu da prisão, libertado pelo poder de Deus e segue em novidade de vida. A vida de José foi declinando, a vida do Giovanni também declinou. José era inocente, Giovanni se apresentou como culpado, mas José foi retirado de lá e Giovanni também. Todos temos uma chance, quer inocentes de uma acusação, ou quer vivendo em algum tipo de delito ou pecado. Todos temos a chance de segurarmos nas mãos de Deus e começarmos uma nova vida em Cristo Jesus. O sonho do José virou um pesadelo, querido. Desde que ele contou o sonho que ele havia tido, nada mais funcionou direito. E eu fico imaginando José na sua vida devocional. Eu fico imaginando José na sua conversa com Deus. Deus, me explica aí. Fala para mim por quê, o que está acontecendo? José devia ter uma intimidade com Deus e certamente tinha. E em meio a essa intimidade, ele clamava por uma resposta, ele pedia uma explicação. E sabe, a última vez que Deus havia falado literalmente com José, foi na revelação do sonho. Depois Deus, Deus, 10 anos de silêncio. Ei! Já orou e a sensação é de que Deus não te responde nada? Já clamou e parece que Deus não está te escutando? A convicção de José era um negócio tão grande, tão extraordinário, que ele se agarrava naquela única vez que Deus falou com ele, dizendo-lhe: olha, o sol, a lua e 11 estrelas se encurvarão diante de você, 11 feixes de trigo se encurvarão diante do teu feixe. Ele se agarrou naquela palavra de Deus e nunca mais esqueceu daquilo. Aquilo nunca saiu da sua mente, do seu coração. E se ele, porventura, andou perguntando alguma coisa para Deus, a única coisa que Deus fez para ele foi isso aqui, Está experimentando esse drama na tua vida, querido? O câncer bateu aí na tua porta, você está perguntando para Deus por quê? Por quê? E Deus está só assim, Deus está em silêncio. Tudo que Deus faz é um sinal de silêncio. Isso me faz recordar de um texto de Abacuque. Por que, pastor, de Abacuque? Porque o Abacuque estava invocado, irmãos. Ele chegou perto de Deus: eu não estou entendendo nada, Senhor. Leia o livro de Abacuque para você ver. O ímpio prospera, o justo é abatido. O ímpio sempre se sobressai em relação ao justo. O que está acontecendo? Aonde é que o Senhor está? Viu o que Deus respondeu para Abacuque, capítulo 2, verso 20? Deus respondeu assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque pensou que Deus estava de braços cruzados e Deus estava omisso ao sofrimento humano. E Deus disse: eu estou aqui no santuário trabalhando, então cala a tua boca. O pessoal usa esse texto para falar de reverência na igreja, né? Não, cala a boca, porque Deus diz: cale-se diante dele, seu tempo, cale-se diante dele. Tem nada a ver com reverência de igreja o texto. O contexto é justiça, o contexto é reivindicação de Abacuque, porque aparentemente o ímpio prospera enquanto o justo é abatido. Esse é o contexto, e parece que é o mesmo contexto de José. A mulher parece que saiu por cima, a mulher parece que saiu com a razão, enquanto José, caluniado injustamente, estava na prisão. E se ele perguntava alguma coisa para Deus, era como se Deus estivesse dizendo assim: fica quietinho, porque o sonho está se desenrolando, está tudo nas minhas mãos, confia. Ei, querido, está tudo nas mãos de Deus. Talvez as coisas não estejam acontecendo tão rapidamente quanto você gostaria, mas Deus já revelou na sua palavra qual será o final,
qual será o desfecho final da história humana. Talvez você não entenda o percurso, mas o final você já sabe. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e milhares de anjos o acompanharão. É o final da história, é o desfecho final, e quem crê nisso, diga amém. Talvez a gente não entenda o curso da história, mas o final está revelado. Lá na prisão, 2 homens recém-chegados tiveram sonhos. Copeiro-chefe, padeiro-chefe. O sonho do copeiro-chefe é que em uma videira havia brotado 3 diferentes ramos, produzido fruto, e ele colhia desse fruto e espremia no copo do faraó e o servia. José encontrou aqueles homens incomodados de manhã. O padeiro teve um outro sonho. 3 cestos sonhara ele, estavam sobre sua cabeça. As aves do céu vinham e comiam os pães dos mais diversos de toda a terra do Egito, ali sobre a cabeça do padeiro. José, então, vendo a inquietude dos homens pela manhã, o que está acontecendo com vocês? E então o copeiro conta-lhe acerca do seu sonho, e José, dizendo, atribuindo a capacidade de Deus quanto à interpretação, ele então revela a interpretação, dizendo que os 3 ramos representam 3 dias, dentro de 3 dias Faraó emitirá um decreto, e você voltará a servir o rei em suas próprias mãos. O padeiro achou interessante a interpretação do José, e então arriscou contar o sonho para obter uma interpretação, de repente, tão favorável quanto foi a primeira. E diante disso, José dá uma revelação diferenciada. Os 3 cestos sobre a tua cabeça também correspondem a 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó também lhe retirará da prisão. Todavia, você será decapitado e as aves do céu comerão sobre tua cabeça. Uma interpretação linda, maravilhosa, recheada de notícias boas, e uma interpretação má, recheada de notícias ruins. Ei, querido, boas notícias para um, más notícias para outro. As 2 coisas tenho para você nesta noite. Tenho boas notícias para você, mas também tenho más notícias para você. Pastor, quais são as boas notícias? Número 1, dentre pouco tempo o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Daqui a pouco teremos a oportunidade de rever todos os nossos entes queridos ressurretos pelo chamado de Deus. Todas as crianças falecidas serão devolvidas a seus pais, que salvos estarão no céu. Boas notícias. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Boas notícias. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O pranto não mais existirá, a morte desaparecerá do convívio humano, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Boas notícias. Mas eu também tenho más notícias. Se você não aceitar o plano de Deus para a sua vida, o sonho de Deus para você não vai se concretizar. Se você continuar administrando a tua família como você está fazendo, daqui a pouco você não vai ter mais família. Se você continuar nesta vida dupla que você está, neste pecado acariciado que você se encontra, e acha que está numa posição confortável porque ninguém está vendo, daqui a pouco você vai contemplar que Deus viu todas as coisas, e o mal de um jeito ou de outro vai te abater. Más notícias? Agora, é claro que eu não posso ficar encerrando o discurso com más notícias, e quero te dizer uma boa notícia. Não importa quantas más coisas você já andou praticando por aí,
ainda existe tempo para sair desta prisão e ser liberto por Jesus, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero a intervenção divina na minha vida nesta noite, mais uma vez. Quem deseja, diga amém. O copeiro-chefe, conforme a interpretação de José, foi restituído, o padeiro da mesma forma. Aí você pode olhar para a simplicidade do sonho. 3 cestos, 3 dias, aves comendo sobre a cabeça, o homem decapitado e as aves de rapina consumindo então sua carne. Nossa, que fácil! Você pode olhar para outra interpretação: 3 ramos de videira, 3 dias, as uvas sendo espremidas no copo de Faraó. Que interpretação fácil! E o que dizer da interpretação do sonho do Faraó posteriormente, quando José esteve diante dele? O Faraó disse que havia sonhado com 7 vacas gordas que haviam sido devoradas por 7 vacas magras. E 7 espigas robustas que haviam sido devoradas por 7 espigas raquíticas. E aí José vai e interpreta o sonho. As 7 vacas são 7 anos, o sonho é um só. As 7 espigas são 7 anos, 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. As espigas da mesma forma, 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Que fácil! Que mole! Não tinha tanto segredo. Tinha tanto mistério. Sol, lua e 11 estrelas, o Jacó matou na hora. Por acaso eu e tua mãe vamos nos encurvar com os teus irmãos diante da tua presença? Aí você olha para a vida, isso aí é muito mole interpretar esses sonhos aí. Claro, depois de interpretado é mole, né? É fácil, né? Você olha assim para a igreja, mole, hein? Instalar esse sistema de iluminação aqui, só pendurar o negócio, colocar a lâmpadazinha aí e ligar, ué. Mole. É mole colocar esse forro, muito fácil. É muito fácil vir aqui e cantar, muito fácil colocar essa cama no lugar, muito fácil preparar isso daí, muito fácil arrumar uma prisão aqui para representar de repente o José, muito fácil colocar uma caixa em cima da outra, os bancos à disposição, muito fácil ligar a câmera e deixar... Tudo é muito fácil. É impressionante. Depois de interpretado, é muito fácil dizer que é mole interpretações. Depois de construído, é muito fácil dizer que tudo foi construído. É sempre mole dizer que é fácil fazer o que está feito. Quero ver pegar e fazer, irmão. Porque falar do que já está pronto, desculpa, aí é mole. Engenheiro de obras prontas é mole. Pastor de sermões já construídos é mole. Tem que pegar e fazer. Então para de falar de tudo que é feito e põe a mão na massa para fazer. Você não tem autoridade para falar de nada que você mesmo não pôs as mãos. Que direito que você tem de falar do serviço missionário da igreja se você não põe as mãos? Que direito que você tem para falar sobre 1x de um dízimo se você não põe a mão no bolso para ser fiel a Deus? Não tem direito de falar. Porque para você ter direito de falar de alguma coisa, você precisa estar envolvido com isso daí. Boas notícias e más notícias. Porque tem coisas que a gente gosta de ouvir, mas tem coisas que a gente precisa ouvir. Então sempre tereis boas notícias para lhe dar. Essencialmente, porque o Evangelho são as boas novas da salvação. Mas qual é a realidade do texto bíblico desta noite? É que José, neste momento, representa todos os seres humanos. José, neste momento, representa todos os jovens da igreja. José, neste momento, representa a minha juventude. E José, neste momento, está dentro de uma prisão. O puseram lá. E a realidade hoje é que muitos de nós nos encontramos em prisões também. Fomos colocados lá ou por nossa própria vontade nos adentramos a ela. Prisões. E algumas dessas prisões não necessariamente possuem grades. E há muitos que estão aprisionados e encurralados em prisões desprovidas de grades. Parece até uma história que me lembrei agora de um camarada chamado Reinald III, que viveu no século XIV. O seu irmão, Edward,
estabeleceu um conflito com ele na antiga Bélgica. Briga daqui, briga dali. O Reinhold tinha um apelido chamado Crassus, que significa gordura, porque ele é um camarada muito gordo. O irmão, após dominá-lo no conflito, o aprisionou em uma cela sem grades. Como, pastor? Uma cela sem grades. Ele construiu um quarto onde os acessos só era possível por uma pessoa slim fit. E ele, que tinha um apelido de Crassus, não conseguia passar por ali. Para passar por ali, ele tinha que emagrecer. E todo dia, o seu irmãozinho querido lhe servia guloseimas ao longo de todo o dia. Era o alimento que ele tinha, doce, doce, doce. Ele ficou 10 anos na prisão. Não conseguia sair, porque não conseguia emagrecer. Estava preso sem grades. Sabe quando que ele conseguiu sair? Quando finalmente o seu irmão veio a óbito. E então retiraram o Reinhold da prisão. Preso, sem grades. É exatamente isso que se reflete na vida de muita gente. De repente você está sentado aqui, está me assistindo aí da sua casa, está em algum lugar com o seu celular, mesmo dentro de um carro, quem sabe. Você está aí reunido com a tua igreja, com a tua congregação neste momento, e a gente está falando de prisão e você está se sentindo tranquilo porque você não está atrás das grades, mas é possível que esteja aprisionado independente de grades. Que tipo de prisão? Gente que está aprisionado por seus medos. Gente que tem medo da morte, medo de ficar velho, medo da solidão, medo de passar fome, prisões que estão te atormentando, roubando a tua paz. Ei, você não precisa ter medo da morte, Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele ainda que morra, viverá. Você não precisa ter medo da velhice, porque Ele prometeu para você vida eterna em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo de ficar sozinho, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ter medo de passar fome, porque Ele declarou, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Não precisa ter medo. É uma prisão que atormenta muita gente, medo de tudo, medo do que é novo, medo do que é velho, medo do que é rápido, medo do que é demorado, medo da morte, da velhice, de ficar sozinho, ficar com fome. Outra prisão que atormenta muita gente, os traumas, o abuso sexual que você sofreu durante a sua infância, até hoje você está aprisionado a isso. Alguém te abandonou, você foi criado por pessoas que tiveram pena de você, misericórdia de você, te criaram porque como seres humanos não entendiam que você podia ficar sozinho, jogado na sarjeta. E você tem um trauma de ser abandonado, foi abusado, está aprisionado a todos esses teus traumas. Outros estão na prisão do poder, não conseguem abrir mão do poder, estão colados numa cadeira porque exercem autoridade e isso faz esconder a sua pequenez por conta da autoridade que possui. Não abrem mão do poder por nada, fazem política, fazem isso, buscam favorecimento de pessoas, porque ele tem medo de perder a autoridade que tem. Está preso, meu irmão. Está numa cadeia de circunstâncias que você construiu para você mesmo. Muita gente que está aprisionado à sua própria culpa. Culpa de algo que fez ou culpa de algo que falhou em fazer. E hoje vive aprisionado. E quantos por aí estão aprisionados na cadeia das drogas, do álcool, dos vícios? E há ainda indivíduos que estão aprisionados a determinismo, tradições. Gente com uma roupagem de evangelho, mas vivendo na cadeia da tradição. Não tem paz, porque vive arruinado e arraigado a uma tradição. Pastor, do que você está falando? Explica que eu não entendi. Te explico do modo mais simples possível. Por exemplo, quando eu entrei para o Evangelho por volta dos 12, 13 anos de idade, fui me batizar somente aos 14.
me disseram o seguinte: a igreja é o santuário de Deus. O que é a igreja? Desculpa, eu não entendi. É. E aí alguém me disse: olha, o lugar santo é aqui. E aqui em cima é o lugar? Aqui em cima é o lugar? Aqui embaixo é o lugar santo. Não suba aqui de qualquer jeito, muito menos aqui, porque se você subir aqui, ou especialmente aqui de qualquer jeito, você vai ser fulminado tal qual o Velho Testamento. É mesmo? É. Nossa, que igreja é lugar perigoso, hein? Está mais fácil morrer na igreja que na favela. Eu fiquei preocupado. E me arrumaram um emprego, porque eu precisava muito trabalhar, e me arrumaram um emprego que era de faxineiro lá, o zelador da igreja. Com 12, 13 anos de idade, eu limpava a igreja e os irmãos me pagavam dinheiro para me limpar a igreja, porque isso ajudaria lá na minha família. Só que eu não era batizado ainda. E ele disse: aqui só pisa quem é batizado, irmão. E eu limpava tudo isso daqui, e o meu amigo que limpava comigo, que era batizado, limpava o lugar santo e limpava o lugar santíssimo. Eu nunca subi aqui. E o medo de morrer? Tá doido, meu, morrer dentro da igreja? Já pensou atestado de óbito, o motivo da morte, fulminado no Santíssimo? Tragédia total. Não subia de jeito nenhum. Era a tradição lá, era o ensinamento. Baseado no quê? Na primícia do Velho Testamento. E não é isso não, pastor. Ei, querido, o templo somos nós. O Senhor Jesus não vai vir buscar este piso e este piso. O Senhor Jesus vai vir buscar a mim. Eu sou o templo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Deus não habita em coisas feitas por seres humanos, Deus habita no ser humano. É diferente. Tem gente que zela demais pelo templo e muito pouco pelas pessoas. Tratam as pessoas como se fosse um lixo e o templo como se fosse um luxo. Não estou dizendo que não tem que tratar bem o templo, tem. Deus merece o maior, Deus merece o melhor. Eu passei um outro dia em frente ao igrejão e vi um letreiro gigantesco: a casa é grande porque grande é o Senhor. Lindo! Templos magníficos, fantásticos, Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Salomão construiu algo esplendoroso, o santuário era construído com o melhor material. O templo tem que ser legal, sim. Mas o legal do templo não é sua estrutura. O legal do templo são as pessoas. Porque se o templo estiver vazio, de que vale o templo? Mas eu não pisava aqui. Eu era indigno. E alguns irmãos falavam assim: você não é digno de subir aqui em cima. Quem que é? Quem é o digno capaz de subir aqui em cima, por favor? Se a Bíblia é muito clara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é digno? Não há nenhum justo sequer. Todos igualmente somos tratados por Deus da mesma forma. A palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Por que Ele não faz acepção de pessoas? Porque não dá. Todo mundo é igual, todo mundo é pecador. Mas eu estava vivendo o meu dilema, irmãos. Abracei a tradição e não pisava aqui. Mas era minha responsabilidade limpar a igreja. Um dia o meu companheiro de limpeza ficou doente e não pôde vir. Era a minha vez de limpar a igreja sozinho. Limpei toda a parte das cadeiras. E o drama agora, como é que eu vou limpar esse negócio aqui?
ideia, eu não posso tocar, porque se eu tocar eu vou morrer. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Fui lá fora, no terreno da igreja, e peguei uma tábua grandona. Trouxe para dentro da igreja, coloquei 4 tijolos aqui, joguei a tábua por cima para bater aqui perto do tanque batismal. Aí eu vinha limpando em cima da tábua sem encostar no chão. Jamais seria fulminado. Jamais. E aí eu me deitava sobre a tábua, pegava o pano com aquela cera e começava a esfregar o chão, passava o pano por baixo da tábua, esfregava do outro lado, chegava a tábua para o lado e ia avançando até terminar todo o piso. Eu estava cansado, irmãos. Chegou uma hora que eu tive que me levantar da tábua e não é que eu desequilibrei, caí. Você não tem ideia do que aconteceu. Ai, morri! Fiquei no chão assim. Ai, meu Deus, não me fulmina não. Fui abrindo o olho. Ia lá. Morri não, hein? Será que eu sou santo? Será que eu sou digno? Olha o raciocínio da criança de 12 anos. Queridos, eu te confesso, eu fui lá no banheiro me olhar no espelho para ver se tinha uma auréola aqui. Para ver se eu estava brilhando de um jeito especial. Eu absorvi a tradição para mim. Uma tradição infundada em princípios bíblicos. Não há princípio bíblico para fundamentar isso. Há uma tradição. Ei, o templo instituído no Velho Testamento era exclusivamente para apontar a pessoa de Cristo. A pia que tinha a água representava Jesus, a água da vida. O altar de sacrifício, onde era sacrificado o cordeiro, representava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão da propiciação representava Jesus, o pão da vida. O candelabro representava Jesus, a luz do mundo. O incenso e o seu altar representavam a intercessão de Cristo. A própria lei mostrava a pessoa de Cristo e o seu caráter, porque o fim da lei é Cristo, diz Paulo. O santuário vivia em função para representar a pessoa de Cristo. Se Cristo veio, o santuário perde o seu papel. Temos um templo separado, consagrado para cultuarmos a Deus, mas temos uma consciência de que Deus não vai vir buscar esse prédio, Deus vai vir buscar você. Deus não ama o prédio, Deus ama você. Ele não morreu pelo prédio, Ele morreu por você. Por isso, você, sozinho, é mais importante que tudo isso daqui aos olhos de Deus. Deus ama você. Mas eu estava aprisionado às minhas tradições. Eu estava aprisionado e estava sofrendo por causa disso. E quantos há que estão sofrendo porque estão vivendo numa prisão desnecessária? Querido, você não precisa viver na tua prisão do medo, de trauma. Você não precisa viver na tua prisão de culpa, de drogas, das tuas tradições. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitos que estão aprisionados ao comodismo, se acostumaram com a mesmice, ao banal, ao trivial, estão sempre seguindo o fluxo, a rotina, estão mortas. Ei, eu não sei qual é a sua prisão nessa noite, mas seja liberto em nome de Jesus. No ano passado eu tive o privilégio de pregar numa campal na cidade de Altamira, numa camp jovem. E existiam algumas centenas de jovens lá. E uma das pessoas que estavam sentadinhas lá me assistindo era a Nayane Neres. Quem é a Nayane? É uma menina que cresceu num lar adventista, no interior aqui do Pará, na cidadezinha de Pacajá. Morava numa fazenda com a sua família. Os 7 integrantes da família foram batizados juntos. Um lar adventista. Mas com o passar dos tempos, os irmãos foram crescendo, e ela, muito apegada aos irmãos, acabou seguindo-os aonde eles iam. E eles não iam para lugares legais. Sabe aquele jovem que de repente perdeu a graça na igreja, quer experimentar um pouco das coisas do mundo? Lá foi a Nayane Neres atrás dos seus irmãos. Passou 2 anos lutando para permanecer na fé.
Foi disciplinada na igreja algumas vezes, por conta do seu envolvimento com festinhas e etc. Resultado, no seu lar começou a existir constantes conflitos, brigava muito com o pai. O tempo ia passando e a situação ficava cada vez mais difícil. Passou a beber, usar drogas, ficou aprisionado. O pai, obviamente, nunca satisfeito com tudo isso, também não tinha muita habilidade para lidar com a situação. E lá estava a Nayane, no acampe jovem, ouvindo as mensagens. Afastada da igreja, naquele acampamento, ela tomou uma decisão. Eu estava pregando lá e ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu quero ser batizada. Quero voltar para os braços de Deus. Não houve oportunidade para ela ser batizada ali, ela voltou para casa, mas os conflitos continuaram. A briga constante com seu pai. Um dia ela chegou de uma festa em casa e o pai começou a bater boca com ela, e o pai perdeu o controle e veio em sua direção com uma faca na mão. Começou a agredir a jovem. Em algum momento a faca caiu e ela apanhou a faca, e para se defender do pai, apunhalou o pai no peito, deu uma facada no próprio pai, saiu correndo. A situação ficou complicada, o lar cada vez mais desestruturado, os filhos indo embora, uma religião opressiva, um culto obrigatório, uma coisa repetitiva dentro de uma limitação terrível. E quando ela saiu de casa naquela noite, tudo piorou. Ela passou a se envolver com o espiritismo. Uma adventista que saiu do seio da igreja e acabou adentrando a centros espíritas, participando de tudo aquilo que estava acontecendo ali, seguindo os espíritos denominados de Exu. Começou a ter sua cabeça embaralhada sobre o que era verdade, o que não era, mas a semente do evangelho ainda permanecia lá, mas ela foi cada vez mais sendo aprisionada. Tentaram matar essa jovem algumas vezes, mas uma vez em especial ela estava numa festa, e ali alguém lhe convida para comer um lanche do lado de fora, e eles saem, e ela começa a arrumar uma briga com o vendedor, com a vendedora, o casal que estava ali, que a tratou mal, e ela então reagiu, e o homem sacou de uma arma, ele deu 4 tiros. 2 tiros pegaram nela, uma bala alojada no fígado. Até hoje. Ela foi levada às pressas para o hospital, sofreu intervenção cirúrgica, isso era uma sexta-feira de madrugada. No sábado à tarde ela foi operada, o seu pai foi chamado, e a despeito de estarem brigados, ele foi até lá, deu entrada, fez todo o procedimento, e o pai foi embora, deixou ali, ela saiu, se recuperou até que rapidamente, só que a cisão na família perdurava. Um dia sua tia morreu, e ela foi ao velório da tia e lá encontrou o seu pai. Quanta mágoa, quanta dor, quanto sofrimento. E tiveram a oportunidade de se reencontrar, se abraçar e se perdoar. Estava aprisionada nas drogas, estava aprisionada a uma vida distante de Deus, mas teve a oportunidade de se reconciliar com o pai, voltar a frequentar a igreja. Eu teria a oportunidade de batizá-la, só que o pastor do distrito, em uma festa muito bonita, conseguiu realizar o batismo dela. E quando eu cheguei lá, ela disse: pastor, eu disse com alegria, quando conversei com ela pela internet: pastor, eu já estou batizado. Firme na igreja, uma nova vida, experimentou a prisão circunstancial, porque para estar preso não precisa necessariamente estar atrás das grades.
mas o Senhor Jesus a libertou. E para a glória do Senhor, eu vos apresento nesta noite esta jovem que está aqui conosco, a Nayane Neres. Seja bem-vinda. Veio de Pacajá, lá perto de Altamira. É isso mesmo? Vamos dar uma saudação para essa jovem querida. Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E sabe de uma coisa? Existem muitos jovens neste momento que estão vivendo em algumas prisões circunstanciais e que precisam experimentar o processo de libertação que você também experimentou. Às vezes nós criamos as nossas próprias prisões e Deus é tão misericordioso que nos concede, a despeito disso, a liberdade pelo seu poder. Se eu estou falando para você nessa noite que está vivendo em algum tipo de prisão construída por você mesmo, por alguma circunstância, nessa noite o Senhor Jesus está disposto a libertar você. A palavra de Deus ela é muito clara, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei o que anda te aprisionando, mas eu conheço o Deus que te dá liberdade. Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está aí perto de você na igreja onde você está reunido, está aí na sua casa junto contigo nesse pequeno grupo que você mantém. Ele está aqui disposto, e se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é por isso que eu convido neste momento a Darlene para cantar essa música toda especial. Filho do Homem me libertou. E se nós somos libertos pelo Filho do Homem, verdadeiramente somos livres. Há alguém aqui nessa noite: pastor, eu quero que ore porque o meu filho está aprisionado no mundo das drogas, o meu filho está aprisionado nos caminhos do pecado, o meu filho está distante dos caminhos, eu quero que o Senhor ore pelo meu cônjuge, eu quero que o Senhor ore por mim, eu quero me libertar das cadeias que me prendem e me mantêm distantes de Deus, eu quero libertação dessas cadeias, das circunstâncias, eu quero ser salvo em Jesus. Erga-se daí para que possamos orar juntos em nome de Jesus. Fiquem em pé. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, eu sou livre, livre, aleluia. Eu não mereço
cantar juntos. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Adore o nome do Rei dos Reis. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Oh Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Amém, Jesus. Essa é a declaração que queremos fazer nessa noite, Senhor. Queremos declarar que somos livres em Jesus. Livres de qualquer tipo de cadeia de circunstâncias. Se há alguém aqui aprisionado ao medo, à culpa, aos traumas, aos vícios, ao pecado, Deus querido, dá-nos libertação nesta hora. Permita-nos que aquilo que nos acorrenta, ó Deus, seja rompido pelo Teu amor e pela Tua graça nessa noite. Que verdadeiramente possamos estar livres para a honra e glória do Teu nome. José estava na prisão, no entanto não se constituía, ó Deus, um prisioneiro em si mesmo. Era alguém que estava livre pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o mundo veja em nós pessoas que estão experimentando a plenitude da liberdade que só o Evangelho pode proporcionar. Dá-nos a paz necessária em nosso coração, paz resultante de estarmos em comunhão contigo, paz advinda como fruto da Tua graça, e que isso possa imperar na nossa vida, uma paz que não é a ausência de conflitos, mas é a certeza de Tua presença em meio às circunstâncias difíceis da vida. Nos colocamos nas Tuas mãos e entregamos também todos os nossos entes queridos, e suplicamos isto em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga que Deus te dê liberdade.